Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Amados irmãos de alma, hoje vamos fazer mais um áudio e um tema bastante ainda difícil de compreender, né? Que é sobre o perdão, a necessidade de perdoar. O que se vê por aí é sempre aqueles que entendem um pouco mais daquilo que há além da matéria, é que muitos já compreendem que a maioria, e aqui eu vou dizer bem expressivamente, a maioria das doenças, das dores e dos sofrimentos é a falta do perdão. Eu diria que também a incompreensão, por não compreender a vida como é de fato. Mas o perdão é a chave mestra, né? Porque aonde estão as causas das doenças e do sofrimento das pessoas, se não é nessa falta de compreensão e falta de perdão? As pessoas se machucam, né? Quando a pessoa não sabe perdoar, não compreende e daí não consegue perdoar, porque para perdoar tem que compreender. Se não compreender, não adianta dizer eu preciso perdoar, você deve perdoar, tem que perdoar. Não vai ser da boca para fora. O perdão é um sentimento, é uma energia. Tu tem que sentir o fluxo dessa energia. Ela tem que fluir de fato, porque ela vai esvaziar aqueles bolsões de energias negativas, principalmente de mágoa, de ressentimento, de amargura, de raiva, de culpa, de vergonha, enfim. Todos os sentimentos baixos, né, da terceira dimensão. Nós viemos há algum tempo já falando, né, sobre a necessidade de limpar esses porões, porque a vibração da nova Terra, de quinta dimensão, ela tem entre a terceira e a quinta um portal que divide, né? E esse portal nós vamos ultrapassar se queremos ir para a quinta dimensão. Porém, como tudo é frequência, se tiver uma frequência de baixa vibração, o portal não abre, né? Não abre. É magnetismo. Tudo é magnetismo. É uma porta magnética. Não vai permitir uma energia que não tenha frequência que permita essa passagem. Então, eu vejo assim muito na prática, né, as pessoas, inclusive terapeutas, né, que já entendem bastante, né, sempre tem um probleminha lá com o paciente, com o cliente, né, daí assim, tem que perdoar, tá? O problema tá ali, falta de perdão. Porque quando a pessoa guarda mágoa, é porque ela não conseguiu perdoar. E o que é mágoa? Senão uma má água. Uma água podre, né? Vamos falar bem o termo próprio. Se nós temos dentro de nós a nossa constituição física do corpo físico, 70% é água, imagina quando a gente consegue transformar essa água em uma má água. Obviamente que tudo vai ser difícil, tudo vai ser dolorido. Essa estagnação de energia vai provocar doenças, porque a doença nada mais é do que a energia negativa acumulada. Dependendo da causa, do sintoma, da onde essa energia, da onde o sentimento ele pesa mais, né? Ele vai criar através daquela víscera, daquele órgão que está direcionado, que está atrelado a um chakra, né? Aquela energia vai
acumulando, vai estagnando e vai empobrecendo a sua vibração, né, a sua frequência, ao ponto de se transformar numa doença. Nós já falamos aqui que sintoma não é doença. Então, quando está no sintoma, é a fase inicial, é a pré-doença. Se não fosse o sintoma, o ser humano não perceberia a necessidade de mudança. Então, o sintoma é o primeiro aviso. Precisa aprender uma lição aqui. Tem uma mudança aqui. Cuidado que tem uma encruzilhada. Preste atenção. É um aviso, é um alerta. Sintoma é alerta. Se o ser humano não presta atenção, obviamente o alerta não é visto. Aí depois a doença vai se instalar gradativamente. Aí sim, aí é a fase final do aviso, né, da cura. Muitas vezes, com muita dor e sofrimento, se elimina aquela energia. Em alguns casos, e eu diria até muitos casos, o óbito é o ponto final, né? Então, toda doença é uma cura da alma, mas não é preciso passar por isso. Nós vivemos todo o tempo aqui escrevendo, dizendo, né, respondendo às pessoas que a dor é uma opção. Aí alguém me diz, mas como opção? Eu não escolhi a dor. Bom, você pode não ter dito, tá, eu vou escolher a dor ao invés do amor, do perdão. Você pode não ter pronunciado as palavras, mas você fez a escolha sim. A tua inércia em não mudar algo já é uma escolha pela dor. A zona de conforto. A zona de conforto ela é temporária. Mais adiante ela se transforma numa dor até esgotar aquela energia. Eu gosto de comparar a energia de um corpo físico, energia de uma causa, de uma culpa, de uma vergonha, de uma raiva. Tudo é um bloco de energia, como uma pilha, né? Tá cheia de energia. Aí vai gastando, né? Vai esgotando. Quando esgotou, a pilha não funciona mais. Quando esgotou aquele bolsão de energia, aquela energia foi dissolvida. Então nós estamos num mundo que nós temos vidas seguidas, né? Uma sequência de vidas. Tem uma vida, desencarna, vai para o plano astral, a consciência sem o corpo se alarga, faz uma verificação, uma avaliação da sua performance, no seu aprendizado. E lá ela tem condições de ver aonde ela precisa ainda mudar, o que falta mudar, os seus erros, os seus acertos, né? A sua caminhada. Ela faz um novo plano de alma para uma nova encarnação. É assim que funciona a tal da roda de encarnação, ou de encarnações, né? Tem muita gente assim, eu me recuso a reencarnar novamente. Mas vai recusar o quê se você não está pronto? É a mesma coisa que o aluno que está na escola diz, eu me recuso a vir para a escola. Pode recusar, vai ficar na ignorância, não vai evoluir. Não tem outro caminho. Nós estamos numa escola de almas. Então, as vidas passadas, elas trazem para nós a lei de causa e efeito, de ação e reação. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de dualidade, de polaridade. Nós viemos aqui para experienciar essas polaridades. Por isso que existem dois polos, né? Então, numa vida a gente vem num polo, noutra vem no outro. Cada situação, tipo, numa vida vem pobre, noutra vem rico, noutra vem filho de pessoas boas, noutra vida vem filho de pessoas ruins, né? Numa vida vem muito sábio, noutra vem muito ignorante. Enfim, né? O branco e o preto, o claro e o escuro, o dia e a noite, a dualidade. As duas faces da moeda, como se diz, né? Quando nós entendemos todas as polaridades e achamos o caminho do meio, entendemos o que é um lado e o que é outro, quais as situações e causas e efeitos de tudo isso,
nós conseguimos aprender todas as lições e fizemos a nossa ascensão. O fractal de alma que veio aqui encarnar nesse planeta de terceira dimensão conseguiu a sua ascensão. Vai integrar esse conhecimento à sua versão de alma mais elevada e vai subindo, né? Então, a lei de causa e efeito, ela traz também a necessidade de resgate quando nós abusamos da nossa consciência. Porque aprender as polaridades não significa que nós temos que causar mais dor do necessário. Quando as pessoas sabem que estão fazendo mal, que estão prejudicando alguém e assim mesmo insistem, aí ela extrapola o limite. Ela vai precisar, numa outra vida, resgatar essa ação, que se chama então de karma. O resgate é uma necessidade. Pode ser feito de várias maneiras, mas a alma, quando desencarna, ela escolhe passar pela dor para ser mais rápido, porque senão demora muito, né? Aí pode precisar vidas e vidas e vidas, e o tempo anda rápido, né? Ainda mais agora que estamos no final. Então ela escolhe passar pela dor correspondente. Eu causei lá a dor para algumas pessoas, e daí nessa próxima encarnação eu quero passar pela dor também para resolver essa situação de uma vez por todas. Então assim é rápido. Numa encarnação eu resolvo tudo. Então naquela encarnação seguinte, muitas pessoas veem causa dor e sofrimento para ela, né? Para aquela que está em dívida. E aí ela fica incomodada e braba, raivosa, não aceita, porque ela não lembra mais das vidas passadas. Uma vez que encarna, esquece tudo, né? Aí ela começa a pensar, por que será que eu tenho que passar por isso? Eu não vou perdoar o outro nunca mais. E assim, aquela montoeira de babuzeira que todo mundo fala, né? Você vai pagar caro, ou você vai não sei o que, ainda roga praga, né? Amaldiçoa, que é a pior das opções. Eu diria que a solução é a primeira coisa. Por que eu estou passando por isso? Por que alguém está me fazendo mal? Por que alguém está me fazendo sofrer? Por que alguém me causou dor? Se não há vítimas, nunca há vítimas aqui. Há causa e efeito, ação e reação. A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Isso é lei divina, não tem como. Deus não criaria um espírito para sofrer. O espírito precisa aprender, ele quer aprender, ele tem necessidade. Todos vocês, eventualmente, querem aprender coisas novas, vão fazer um curso novo, uma nova faculdade, vão fazer um aprendizado lá, um trabalho, uma experiência nova, para aprender, porque é bom aprender. Aprender eleva. Como é que ficariam as almas eternamente lá, paradas, sem ação nenhuma, sem nenhum aprendizado? Porque a alma não morre nunca. O espírito é eterno. Que vida difícil, triste seria se não tivesse o que fazer, né? Seria um tédio. Então, aquelas pessoas que vêm na vida de cada um de nós e nos incomodam bastante, nos batem forte, como se diz, são aquelas almas que estão ali justamente para nos auxiliar. Quem mais nos bate, mais nos ajuda. Não é assim que funciona os artistas, né? Quando vão lá fazer uma estátua, né? Eu preciso pegar uma madeira e vou fazer dessa madeira uma figura de um cavalo, né? Então eu tenho que pegar o martelo e o talhão, né? E começar a esculpir essa imagem de um cavalo. Então, quanto mais eu bater, quanto mais eu martelar, mais bonita ela vai ficar. Se eu não quiser dar a martelada lá e bater bastante naquela madeira, aquela madeira vai ficar sempre aquele pedaço de pau, né? Não vai virar estátua coisa nenhuma. Eu sempre gosto de comparar também as pedras do rio, né? Qualquer rio que você for por aí, você pode escolher pedrinhas embaixo da água lá,
Aquela que você pegar na mão lá, mesmo sem olhar, tá sempre lisinha, redondinha, né? É até gostoso de pegar, porque parece macia, parece de seda. Agora vai lá numa pedreira onde recém foi estourado um bloco de pedra e pega uns pedaços de pedra na mão para ver. Porque não foram polidas ainda, não rolou os séculos ainda, né? Então, quando a gente fala em perdão, a gente precisa compreender que quem nos mais machuca, mais contribui. Se nós conseguir compreender isso, o perdão é automático, mas não precisa nem fazer força. A gente acaba sendo grato à oportunidade que o outro nos proporcionou. Quem mais nos burila, mais nos prepara para sermos melhores, mais belos, mais bonitos, né? Como uma estátua. Há pessoas, não é todos os casos, tá? Muitas vezes aquele que faz mal para outra pessoa cura o outro e acaba ficando para ele a dívida, né? Porque depois ele vai ter que pagar lá adiante. Esse é um problema, né? Por isso que muitas vezes a pessoa não encontra ninguém que machuque ela, mas daí vem uma outra situação que traz dor, tipo uma coisa natural, né? Um evento lá que machuca, dá prejuízo, incomoda, faz perder as coisas que já conquistou a duras penas, né? Sem a necessidade de alguém assumir a sua conta. Mas muitos também vêm com uma missão. Combinado lá antes de encarnar. Eu preciso passar por isso, e vai que eu não acho ninguém que vai me trazer toda essa dor que eu preciso. Então outra alma muito amiga, muito querida, diz, eu vou lá e vou assumir o papel de vilão e vou te fazer sofrer um pouquinho para tu pagar teu débito, né? Olha que coisa interessante isso. E há sim casos desses também. E não é tão poucos não. Nós vamos saber isso mais adiante. Quem eram aquelas pessoas que estavam na nossa vida e que nos causaram bastante dificuldade. Às vezes vieram como professores, como mestres, para que cada um pudesse aprender aquela lição rapidamente, ainda mais agora que é a última encarnação na dualidade, né? Então muitos vêm com esta missão. Por isso nós não podemos julgar. O não julgar, ele é uma coisa muito forte. Nós precisamos entender que às vezes aquele papel que o outro está fazendo, nós já falamos aqui que a vida é um teatro. Ele está representando. Porque se não fosse esses variados papéis e personagens, a peça não seria apresentada, né, no final. Estaria ainda por fazer, por ser ainda executada. Quem vai assistir um teatro não vai assistir lá uma folha escrita de uma peça, vai assistir a representação, ou a apresentação, né, a encenação. Não teria graça nenhuma, então você podia receber por correspondência, por e-mail, né, pelo WhatsApp. Recebe lá, olha, o teatro, a peça vai ser essa. Você tem que imaginar. Você não vai ver ela. Não, mas para você ver ela, você vai lá assistir, tem que, inclusive, pagar, porque quem encenou teve todo um tempo de preparação e de trabalho. Tem que ser remunerado também, né? Obviamente, é justo. Então, muitos vêm com essa missão simplesmente para fazer esse tipo de coisa, né? Para nos ajudar. Quando nós compreendemos isso, eu acho que fica muito mais fácil perdoar. Porque não adianta eu dizer para alguém, olha, você para melhorar, você tem que perdoar, porque toda essa dor que tu passa é falta de perdão. E é verdade. Mas dizer isso todo mundo pode dizer isso, né? Basta ter um pingo de consciência e já sabe. Agora, isso não vai ajudar a outra pessoa.
vai deixar ela ainda mais preocupada, mas eu preciso perdoar, mas como se eu não consigo nem me lembrar daquela pessoa, não consigo nem ver ela na minha frente? Então tem que fazer um trabalho diferente. Olha, para você perdoar, você precisa entender tudo isso que eu falei agora aqui, nesses 20 minutos já de conversa, né? Compreender que o outro está te ajudando. Que graças às ações dele, você vai se libertar de uma conta que ia impedir você de ascensionar. Se ele não tiver na missão, que como eu falei agora há pouco, se ele estiver fazendo isso por conta e risco dele, olha só que coisa triste, ele vai ficar na dívida que você tinha. Quando você entende isso, como não sentir compaixão para aquela pessoa, para aquela alma encarnada ali? Está te ajudando. Mesmo que ele queira te ferir, ele está te ajudando. E aí, quando nós compreendemos isso, nós não vamos ficar incomodados com aquela pessoa, não vamos sentir mágoa, ressentimento, amargura, raiva, ódio, enfim, qualquer outra coisa. Vamos sentir compaixão. Mais uma vantagem, vamos desenvolver a compaixão, que é uma característica das almas que ascensionam. Eu sempre coloco aqui, 3 pilares: compaixão, amor incondicional e respeito. Se você teve a compaixão por aquele que te feriu, você demonstrou o amor incondicional que também já está dentro de você. E você também demonstrou respeito. Respeitou a opção dele, né? Não retrucou, não agrediu ele de volta, porque daí não adiantaria nada também, né? Então, quando nós falamos em perdão, é exatamente este o processo. Entender tudo isso é, de fato, perdoar. Perdoar não é nenhuma palavra. Não adianta dizer assim para aquela pessoa: eu te perdoo. Ou então, eu te perdoei. Eu vou te perdoar. Só pensar, eu preciso perdoar o outro, eu vou perdoar. Mas se você não sentir, lembrem-se sempre que a consciência não é determinada a sua frequência em palavras. Não há como definir uma consciência elevada em palavras, ou também uma consciência não elevada. É sempre o sentir. Palavras enganam. O sentir não engana. Você precisa sentir. Quando é que você sente que você perdoou? Quando você compreendeu tudo isso que eu falei aqui até agora. Aí você lembra daquela pessoa que te feriu e você não sente nenhum rancor por ela. Sente a compaixão. Aí está 100% concluído o perdão. E isso é um processo que ainda muitos de nós precisamos trabalhar, desenvolver, resolver, compreender para poder viver, Porque estamos aqui finalizando um ciclo, Um ciclo de terceira dimensão e entrando num ciclo de quinta dimensão, e ascensionar é ascensionar, é passar adiante. Não passou, não ascensionou, reprovou. Está bem? Veja se você tem alguém ou algo que ainda precisa de perdão. E tem mais uma coisa que eu até estava esquecendo e é muito importante. Quando nós falamos em perdão, perdoar, não é somente os outros, não. Quanta coisa nós temos que perdoar em nós mesmos. Isso é coisa triste. Quem não se perdoa, se culpa. E quem se culpa, se condena.
porque se acha merecedor da condenação. Então ele se boicota porque ele não merece ser feliz, porque ele é culpado. Ele precisa cumprir uma pena. Então ele se condena em todos os sentidos da prosperidade. Nada flui. Relacionamento, emprego, financeiro, saúde, divertimento, alegria. Ele não consegue viver isso porque ele se pune. Eu não posso, eu tenho culpa, não me perdoo por ter feito algo. E isso é muito grave. E também nesse caso, então, do auto-perdão, nós conseguimos nos auto-perdoar quando nós compreendermos que o erro que nós cometemos, não importa o grau de dor e sofrimento que causamos a algo ou alguém, mas foi de fato uma lição a ser aprendida, porque são nos erros que nós aprendemos. Quando nós erramos, nós aprendemos uma lição, que é exatamente essa: como não repetir ela novamente. Não devemos repeti-la, não devemos teimar em permanecer naquele erro. Aí sim, aí seria um karma. O erro é um aprendizado, ele não dá nem karma. Eu errei, fiz um mal para alguém lá, mas eu não estava intencionado a fazer isso, mas aconteceu. Foi só um aprendizado, ele nem dá karma, né? Porque não era necessário, é uma lição que eu precisava passar. Se eu aprender a lição e não cometer mais aquele erro, eu nunca vou precisar quitar aquela dívida, porque não criou a dívida. Agora, se eu repetir, sim, e o pior, se eu abrir mão da felicidade, da prosperidade, simplesmente porque eu me culpei, me condenei e acho que mereço sofrer. Isso é muito comum acontecer. É preciso que cada um de vocês avalie se não estão nesta situação. Se estão, trabalhem da mesma forma, como eu falei antes, né? Perdoar os outros, perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo é o mesmo processo, só que você tem que olhar para você, não para outra pessoa. Se eu errei, é porque eu não sabia fazer diferente e precisava passar por isso para aprender essa lição, porque senão não ia aprender nunca. Não posso repetir, não devo repetir, na verdade, né? Porque daquela forma não é certo. Aprendi a lição, deu, acabou. Tudo certo. E mesmo se você tenha feito de propósito, agiu num impulso raivoso, vou fazer uma coisa lá para prejudicar aquela pessoa porque ela merece. Agi num momento que eu não estava muito na minha consciência normal e no momento de raiva, mas isso também eu não posso repetir de novo porque isso não é correto. Então se perdoe e saiba que aquela continha um dia vem, mas tudo bem, quando ela vier você paga ela e pronto, né? A vida não é tão difícil como a gente imagina. O problema é que nós fizemos ela se tornar mais difícil às vezes do que é necessário, por falta de compreensão, de entendimento, né? Vamos compreender mais as coisas e vamos transformar a nossa vida numa vida mais agradável, porque tudo deve ser realmente vivenciado, né? Vivenciar os nossos dias, os nossos anos, as nossas existências aqui, sem a necessidade de sofrer coisas desnecessárias. Por isso que às vezes a gente fala que a dor é uma opção, e é mesmo. Muitas vezes é uma opção que nós mesmos escolhemos. Então agora eu finalizo mais este áudio, deixando para cada um de vocês um abraço de luz. Namastê.